Nossa série tem sido em cima das bem-aventuranças, intitulada Qual é a cara da sua alegria? Porque a palavra bem-aventurança significa alegre, feliz. E já estamos quase no final da série, temos falado uma bem-aventurança por vez. A bem-aventurança de hoje é a sétima, a penúltima, que eu vou explicar aqui. Depois nós teremos a última, que cobre versos 10 a 12 de Mateus 5. Então, vamos começar com uma revisão daquilo que eu já falei antes. O paralelo das bem-aventuranças. Eu falei aqui outras vezes que Mateus parece organizar as bem-aventuranças de uma forma que existe um paralelo entre elas. As primeiras 4 tratam mais de algo interno, de relacionamento seu com Deus, e as outras 4 parecem lidar com o seu contato com outras pessoas, mas como efeito das 4 primeiras em você. Então, por exemplo, pelo fato de nós reconhecermos a nossa miséria, a primeira é, bem-aventurados os pobres de espírito. Pelo fato de a gente reconhecer a nossa pobreza, a nossa miséria, é que a gente é misericordioso para com os outros. Porque a quinta bem-aventurança é bem-aventurados os misericordiosos, tá? A segunda é bem-aventurados os que choram. E choram por quê? Nós falamos na época que choram de tristeza. Então, pelo fato de chorarem de tristeza, eles buscam pureza de coração, que é a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, que nós tratamos no domingo passado. A terceira é bem-aventurados os humildes ou os mansos. E quando eu falei sobre humilde e manso, eu falei que uma das coisas que caracteriza o manso é que ele não prioriza a si próprio. Ele é capaz de sofrer injustiças. Como ele age assim em relação ao eu, é mais fácil ele ser um pacificador, que é o que a gente vai tratar hoje. A sétima bem-aventurança, ela está relacionada à terceira. A terceira diz respeito à mansidão, humildade. É por isso que eu intitulei a mensagem de hoje de o manso pacificador. Então, olha só que interessante. Manso, eu disse isso da outra vez, infelizmente nos dá a impressão de ser uma pessoa assim mais quietinha. Nós temos enganosamente pensado que ser manso é ser meio vaquinha de presépio. Né? Assim, aquela pessoa assim que parece que não faz nada. Né? Quando eu falei nas escrituras que os homens, quando nós tratamos disso, nas escrituras os homens descritos como mansos eram inclusive bastante ativos, proativos. Ser manso não significa ser uma pessoa quietinha. Ser manso significa, em tudo que você faz, você não prioriza a si próprio, você é capaz de considerar os outros superiores a si mesmo, como diz Filipenses capítulo 2, tá? Então, agora o manso, por ele pensar isso de si, ele vai ser capaz de promover a paz entre outros. É o que a gente vai tratar hoje. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu quero começar com explicar o que é ser pacificador, o que é essa bem-aventurança, fazendo um contraste. Por quê? Olha só, se você prestou atenção, nós falamos da paz de Deus e falamos que Jesus Cristo, na liturgia, falamos que Jesus Cristo promete uma paz diferente da paz encontrada no mundo. Diferente, uma paz distinta, uma paz outra, que não a paz comum e falada por aí. Eu quero mostrar como é que a paz que Jesus Cristo promete é diferente da paz prometida ou da paz falada na sociedade. Veja só. A sociedade tem organizações como a ONU, promovendo paz mundial. Você pode perceber que qualquer conversa de ator, ou de gente famosa, ou de candidata a Miss, uma das coisas mais comuns, assim, quando se fala de desejos, de sonhos, eu quero a paz mundial. Né? O que eu mais espero, sonho, é a paz mundial. Mas paz mundial, muitas vezes, quando a gente trata disso, a gente clama aos políticos que promovam paz mundial. É uma expectativa muito humana, muito voltada para o que o homem pode fazer. Eu sou um capelão numa universidade lá em São Paulo, e esse é uma época de colações de grau de universitários. E é curioso ouvir repetidas vezes nas colações de grau as palavras de esperança nos homens. Os professores que discursam lá para os seus alunos formandos, frequentemente falam assim: eu confio muito em vocês. Aí eu fico pensando, será que os professores deles não confiaram, os professores dos atuais professores, confiaram neles quando eles se graduaram?
E por que a geração deles não está tão boa assim? Por que nós temos tantos problemas hoje? Será que 30 anos atrás, nas colações de grau, os professores não falavam, confio em vocês? Falavam, com certeza falavam. Mas parece não ter feito muita diferença. Porque a expectativa humanista, ela não é aquilo que Jesus promete. Jesus fala de uma paz, de uma fonte de paz que é Deus. A única fonte de paz entre os homens é o Deus da paz. Esses textos todos se referem a Deus como sendo o Deus da paz, o Deus que promove paz entre os homens. Agora olha só, o que mais? A sociedade preza muito o pacífico. Interessante isso. Nós gostamos de gente pacífica. Não, fulano é gente boa, porque assim, ele é tranquilo. Assim, é pacífico, sabe? Parece que nada está ruim para ele. Não é disso que Jesus Cristo está falando. Eu vou mostrar no decorrer da mensagem que Jesus não diz bem-aventurado o pacífico. Bem-aventurado o pacificador. O pacificador não é só pacífico. O pacífico é muito passivo. Ele não quer briga com ninguém. Ele é zen, entendeu? Ele é tranquilo. Isso não é motivo de honra da parte do nosso Salvador. O nosso Salvador quer pessoas que entram no conflito e promovem a paz. É muito diferente. É bem-aventurado o pacificador, não o pacífico. Na sociedade, a tolerância, fala-se muito de tolerância. Não, a gente tem que tolerar as pessoas, nada de briga. Uma tolerância que é despreocupado com crença ou com a verdade. Você pode ter a sua crença, eu tenho a minha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e está tudo bem, contanto que a gente se tolere. É assim que a sociedade prega tolerância entre os homens. Jesus vai nos ensinar uma tolerância que é baseada na nossa fé. É porque nós cremos do jeito que nós cremos que nós aprendemos a tolerar uns aos outros. É pelo fato de nós cremos que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus que nós tratamos o ser humano com dignidade, com honradez. É pelo fato de nós cremos que Deus criou o ser humano para ser tratado dessa forma. Essa é a nossa crença, é a verdade de Deus, é que nós somos tolerantes. Então não é tolerância independente da fé, é tolerância por causa da nossa fé. É muito diferente. A sociedade propõe anistia de erros, né? Vou fazer o seguinte, vamos passar uma borracha? Vamos esquecer tudo? Vamos anistiar os que têm tiveram alguns percalços políticos, alguma coisa do tipo, né? É paz acima da justiça, é verdade. Se você conversar com as pessoas, você vai ver que elas querem tanto paz, que elas são capazes de sacrificar a justiça para se obter a paz. Jesus vai propor uma paz distinta. Colossenses capítulo 1:20 fala que Deus promoveu a paz pelo sangue de Cristo. Ele fez a paz cumprindo justiça, fazendo justiça. A paz que Jesus oferece não é uma paz que sacrifica a justiça. Tanto é que no Salmo 85, que foi o primeiro texto que a gente leu, eu não sei se você notou, tem uma expressão muito bonita. Fala que paz e justiça se beijaram. Paz e justiça se beijarão, isto é, elas estão conjuntas, elas não se separam. Sendo assim, eu quero explorar um pouquinho essa ideia de paz e justiça. O pacífico não é bem-aventurado. O pacífico faz qualquer coisa para evitar conflito. Ele é complacente. Como eu estava falando do pacífico antes, eu quero ir um pouquinho mais adiante. Na verdade, o pacífico parece virtuoso, mas a Bíblia não o descreve como virtuoso. O pacífico, ele é complacente, ele deixa as coisas passarem. Ele releva o que não poderia ser relevado. Ele é muito passivo e na sua passividade ele acaba por deixar com que a justiça seja feita. Ele releva de maneira pecaminosa. O pacificador não. O pacificador ele promove reconciliação. Ele vai realmente quebrar a barreira. Ele não faz vistas grossas à barreira que existe. Ele não é aquela pessoa que está tudo bem. Não, ele sabe que não está bem. Tanto sabe que não está bem que ele não passa por cima, ele vai quebrar a barreira. Ele vai pôr essa inimizade para baixo. Para tal, ele precisa confrontar o erro, entrar no meio do conflito
e por isso pode ser mal visto. Então presta atenção. Quando eu falo que o pastor pregou sobre paz no domingo, aparentemente uma mensagem que, muito boa, ótimo, mas do jeito que Jesus ensina a paz, não é muito popular não. Porque a gente tem frases do tipo assim, em briga de marido e mulher, tá vendo? A gente prefere. Jesus não vai propor essa paz. Ele vai falar de ser pacificador, de entrar no conflito, de dizer assim, não pode continuar assim. Isso não é santo. É preciso promover a paz, não fingir que ela acontece. Então Jesus é mal visto frequentemente por ser um pacificador. Tanto é que nós, quando vemos na Escritura os que buscaram pacificar, muitas vezes foram mal vistos. Lá em Atos capítulo 7 tem um resumo daquela historinha de Moisés, em que ele vai tentar separar a briga entre os dois judeus. Lembra? Que tem dois judeus brigando, dois hebreus brigando, e ele vai lá tentar promover a paz. Diz o texto que ele vai tentar promover a paz entre eles, e aí eles se viram para ele e falam assim, e quem é que te fez autoridade sobre a gente? Quer dizer, eles estão brigando, Moisés vai tentar separar, e eles acham ruim. Acham ruim entrar no conflito para promover a paz. Jesus gerou divisão. Você lembra que no texto de Mateus 10, é um texto que você já deve ter ouvido, Jesus fala assim, eu não vim fazer paz, eu vim promover divisão. Aí você fala assim, peraí Jesus, mas não é bem-aventurados os pacificadores? É porque Jesus vai propor uma paz que é contrastante com a da sociedade. E tem gente que não vai gostar, então tem gente que vai ser dividida. Vai ficar dividida por essa proposta. Então, embora Jesus venha trazer a paz, ele gera divisão. Porque é uma paz distinta da paz do mundo. Mas isso não significa que nós somos ou temos que ser divisionistas. O presbítero Alex colocou muito bem na sua oração o texto de Romanos 12, 18. No que for possível, tendes paz com todos os homens. Vamos tentar ser pacificadores, termos paz com as pessoas. Então eu não estou propondo sermos facciosos. O que eu estou dizendo é que a proposta de pacificar de Jesus Cristo não é uma proposta muito popular. Não é uma proposta muito agradável às pessoas. E é por isso que às vezes que ela tem reações distintas. Vou pedir para as crianças fazerem um outro desenho aqui. Um outro desenho agora mais difícil, que requer mais criatividade, tá? Vou pedir a atenção das crianças. Vamos lá, ver se sai um desenho bem legal, hein? Eu quero que você desenhe uma parede, só que uma parede destruída. E aí de um lado da parede você vai escrever Deus, e do outro lado da parede você vai escrever eu. Tá bom? Uma parede, é difícil esse, mas tem que tentar, hein? Uma parede quebrada, aí você escreve de um lado Deus, e do outro lado você escreve eu. Tá bom? Porque nós vamos falar dessa inimizade que Jesus Cristo quebra entre nós e Deus. Agora deixa eu dizer isso. É importante eu colocar aqui para você. Ser pacificador, eu quero que você entenda aqui, que ela mexe com uma das coisas mais bonitas da nossa função. Nós não somos chamados para ser pacificadores só no sentido de, pessoal, vamos parar de brigar aí e tal. A gente pensa muito nesse lado apaziguador. Mas ser pacificador é mais profundo do que isso. É transmitir uma paz que nós recebemos em Jesus. Nós somos chamados para sermos embaixadores desse reino de paz. Tendo recebido a reconciliação com Deus, anunciamos a mensagem que é o instrumento para que outros recebam esse mesmo dom. E essa mensagem, em Efésios capítulo 6, é chamado de o Evangelho da Paz. As sandálias do Evangelho da Paz. O que nós anunciamos à medida que nós caminhamos é esse Evangelho da Paz. Por isso que um texto muito precioso, eu queria até colocar na liturgia, mas eu falei assim, eu vou tirá-lo para colocar na mensagem, mas é um texto tão bonito. Paulo fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que eu acho fantástico nesse texto? É porque nós éramos inimigos de Deus. E aí Deus é tão extraordinário, Ele é um chefe de Estado tão distinto dos outros, tão distinto, que Ele pega um ex-inimigo e fala assim, agora eu gostaria que você promovesse paz.
Vá chamar os outros inimigos. Você era um briguento por natureza, um chefe de guerrilha, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Você era um inimigo de Deus, um que fazia oposição ativa. Deus não só te traz para fazer paz, mas Ele fala assim: agora eu queria que você fosse um embaixador dessa paz. Eu gostaria que você promovesse essa paz. E então traz outras pessoas, fale para os outros dessa paz, que é feita em Cristo Jesus. O que a gente anuncia é aquele menino que vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, um dos seus nomes é que ele seria chamado de Príncipe da Paz. Né? Príncipe da Paz, é isso que nós anunciamos. Pregamos que o início da paz mundial, que tantas pessoas querem, é ter paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu falei em um sermão, alguns meses atrás, que as pessoas gostam da ideia de paz, mas elas focam essa paz de maneira errada, elas focam na coisa errada. Frequentemente você ouve gente dizer assim: sabe, eu estou tentando ficar em paz comigo mesmo. Você não precisa ficar em paz consigo mesmo. Você já se gosta bastante. Você precisa de paz com quem você é inimigo, que é Deus. O que importa é você estar em paz com Deus. O que importa é você não ter barreira entre você e Deus. E essa barreira não foi colocada por Deus, então você já sabe por quem foi colocada. Nós temos que buscar uma maneira de estarmos em paz com Deus. Só tem uma maneira de fazê-lo. É através da justiça de Jesus Cristo. Aí nós não temos mais barreira entre nós e Deus. Por isso que Jesus é aquele que quebra a barreira de inimizade. Nós lemos o texto de Efésios. Fala que Jesus quebrou a barreira da inimizade entre judeus e gentios. Veja só, se tem uma coisa extraordinária de ser pacificador, bem-aventurados os pacificadores, é ser um transmissor da paz. Diz assim, deixa eu te explicar a paz que eu tenho. A paz que eu tenho não é uma paz que o mundo conhece. Porque o mundo não prega paz com Deus. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque o mundo não oferece paz com Deus. E nós falamos de paz com Deus. E é isso que você e eu temos que ser. Agora eu quero ir um pouquinho mais adiante, à medida que eu fecho essa mensagem. Eu quero falar um pouco dos conflitos entre nós e como é que nós podemos ser instrumentos de Deus para romper ou acabar com esses conflitos e promover paz. Eu quero falar um pouquinho da raiz desse conflito e eu vou mexer comigo e contigo, porque nós todos somos pecadores nessa área. Eu vou pedir a sua atenção. Olha só. Conflitos nascem de desejos não satisfeitos. Sabe por que a gente briga? Sabe por que a gente fica irado com outra pessoa? É porque a gente quer alguma coisa muito, a ponto disso se tornar algo que nos controla, um ídolo. O conflito acontece quando os desejos se tornam exigências e nós julgamos e punimos os que se colocam em nosso caminho. Então veja que eu coloquei 4 coisas aí, isso não é meu, isso é tirado de um livro, posso recomendar a vocês depois, no qual ele fala de uma progressão disso que gera conflito. Eu desejo, depois eu exijo, depois eu julgo e finalmente eu castigo. E veja a progressão disso e eu quero dar alguns exemplos aqui para você entender o seu coração pecaminoso, assim como eu estou procurando entender o meu coração pecaminoso. Eu desejo coisas, e às vezes eu desejo coisas que são corretas. Você que é pai de criança pequena, vamos lá. Você sabe como é justo você chegar ao final de um dia difícil de trabalho e dizer assim, eu queria um pouquinho de paz. Eu queria um pouquinho assim de tranquilidade, só um pouquinho. É justo desejar isso. Nós temos desejos que são lícitos. Eu queria pelo menos ser tratado de maneira justa no meu trabalho. É só isso que eu queria. Não estou pedindo nada demais, só queria ser tratado de maneira justa. Ou de repente você tem desejo de ter mais atenção do seu cônjuge. Eu só queria um pouquinho mais da sua atenção. Nós temos desejos que são lícitos, mas que nos controlam. Eu coloquei aí no slide, muitas vezes, o que queremos é lícito. O problema não é o que queremos, é quanto queremos isso. E a quantidade do nosso desejo, por assim dizer, a força do nosso desejo, é que mostra o nascimento de um ídolo.
o nascimento de um ídolo. Então nós vamos falar aqui da nossa idolatria, que gera conflito. Quando eu desejo, eu exijo. Agora veja que essa exigência, não pense que essa exigência, repito, é só má. Eu não estou falando de exigir coisas erradas. Às vezes a gente exige coisas que são certas, mas nós temos motivações misturadas no nosso coração. Motivação santa misturada com motivação impura, pecaminosa. É por isso que é tão difícil a gente discernir. A gente até pergunta um para o outro assim, eu acho que o que eu estou pedindo é justo, né, Heber? Você até tenta se justificar. Eu acho que é justo eu pedir o que eu estou pedindo. E quando você coloca desse jeito, você já começa a expressar que o seu coração pode ter motivos impuros. Quer ver uma coisa? Quando nós damos uma bronca nos nossos filhos, é porque eles desonraram o Senhor ou porque eles perturbaram a nossa paz? É porque eles desobedeceram a Deus ou porque eles desobedeceram e desonraram e envergonharam a gente? Quantas vezes a gente disciplina por causa da vergonha que a gente tem em relação à atitude deles? Quando eu exijo, eu julgo. A gente assume a postura de Deus. Esperamos que as pessoas sejam leais aos nossos ídolos. A gente critica com ar de superioridade, porque eu não acredito que pai deixa a criança fazer isso. A gente coloca com um ar assim de que é um absurdo. Bena, a gente julga com um ar de tanta superioridade, né? Eu não consigo tolerar, gente. Absurdo. Você fala assim como se você fosse o santarrão, tivesse os padrões de santidade. E você critica exatamente porque você se coloca na postura do Deus Santíssimo. E quando as pessoas não são leais aos seus ídolos, o que você faz? Ídolo exige sacrifício. É por isso que você castiga. É por isso que você maldiz. Ô linguinha para destruir. Seus comentários indesejáveis é porque as pessoas não andam conforme as suas expectativas, conforme os seus ídolos. É por isso que você sai falando do jeito que você fala. Portanto, a raiz do conflito não pode ser relevada. Você está vendo por que Jesus não pode dizer bem-aventurado pacífico? Pastor, já falei, não falo mais. Agora não é bem-aventurado pacífico. Porque o pacífico, ele se coloca numa postura muito cômoda. Jesus não quer pessoas pacíficas, ele quer pacificadores. Gente que confronta o erro. Gente que diz, olha, não pode permanecer assim. Você tem um ídolo no seu coração, é por isso que você é tão maledicente. Vamos falar da prática do pacificador e eu vou fechar. O pacificador, ele evita reações evasivas, negar conflito, ou fugir do conflito. Tem pessoas que preferem fechar os olhos para problemas no celular, por exemplo. Não, tá tudo bem, meu filho adolescente é assim, mas também quem adolescente não é assim? Você se justifica comparando com... Que jovem não tem esses problemas? Como se fosse uma solução para o seu problema. Para você tranquilizar e dizer, não, tudo bem. Reações evasivas. Ou reações combativas, esse é o outro oposto. Tem gente que é mais evasivo, tem gente que é combativo, agride, culpa o outro conflito. Sabe por quê, bem, que ele está assim? Você nunca conversa com ele. É por isso que o menino está desse jeito. A esposa fala para o marido. Nós erramos de duas maneiras diferentes. Alguns de nós são mais evasivos, outros são mais combativos. E o pacificador, ele confronta em busca de confissão e perdão. Isso aqui é uma coisa interessante. Pacificar é chegar na raiz do conflito, que é o pecado, que é o ídolo, e dizer assim, você precisa confessar o seu erro. E você precisa de perdão. Paz sem arrependimento de pecado é paz maquiada. Lá em Jeremias 8 tem um texto muito interessante, não vamos ler, mas vou só
sintetizar, ele fala assim, em Judá anunciam paz, paz, quando na verdade não há paz. Por quê? Porque eles não confessam seus pecados. Paz, paz, mas na verdade não tem paz. Então paz precisa de arrependimento de pecado. E confissão sem perdão não gera a reconciliação necessária. O pacificador é prudente no falar, no agir e no pensar. Olha só, prudente no falar porque ele não semeia contendas entre irmãos. Está aqui uma coisa dura que a Escritura diz. Lá em Provérbios 6 fala que há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. Em outras palavras, em hebraico, seria mais ou menos alguma coisa assim. 6 coisas que o Senhor odeia, já seria forte. E a 7ª, ele odeia. Ele odeia muito. É quando a gente semeia contendas entre irmãos. A gente começa intriga entre as pessoas. A gente corrobora para que um pense mal de outro. Pastor, eu não queria falar, mas fulano é complicado. E olha, eu só estou falando para o senhor porque o senhor é pastor. Assim como você diz assim, não, eu só compartilho essas coisas em família, eu não fico falando para os outros. Como se justificasse o seu erro. Semear contendas entre irmãos é coisa que Deus odeia. Ele odeia muito. Prudente no agir, não revida a ofensa. Prudente no pensar, considera o outro superior a si mesmo. Por que eu estou falando dessas coisas? E por que ser pacificador é abençoador? Porque quando nós somos pacificadores, Deus fala assim, esse é meu filho. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vou explicar o que o texto quer dizer. Ser pacificador está relacionado a amar os inimigos. Lá em Mateus 5, que é o texto que a gente está colocando, fala que aquele que ama o inimigo, ele tem uma vantagem, ele será chamado filho de Deus, ele será considerado filho de Deus, assim como é o pacificador. Então pacificador tem a ver com não ter problemas nem sequer com os inimigos. Agora, por que pastor que fala serão chamados filhos de Deus? Peraí, a gente não é? Tem na Bíblia muito disso. Tem várias bênçãos que a Bíblia descreve como nós já tendo, em alguma medida, mas ainda não tendo completamente. Famoso já e ainda não. Nós já somos filhos de Deus. Lá em 1 João capítulo 3, verso 1, fala que por nós sermos filhos de Deus, o mundo tem problema conosco. Eu vou falar isso no último sermão. Falar da perseguição decorrente de sermos pacificadores. Nós somos filhos de Deus, mas nós ainda teremos nossa adoção publicamente revelada. Lá em Romanos capítulo 8, 23, fala uma coisa interessante acerca de sermos filhos. Lá fala assim que nós aguardamos a adoção de filhos. Quando alguém lê esse texto, fica pensando, mas peraí, nós não somos já? Nós somos e ainda o seremos. Nós somos, mas isso ainda vai ser publicamente revelado, vai ser ratificado. É Deus falando para toda a humanidade que cada um de nós é filho de Deus. E qual a característica desse filho de Deus? Por quê? Porque é pacificador. E eu vou dizer por que Deus vai ratificar isso. Quanto mais pacificadores, mais parecidos com o Pai. E eu acho isso aqui fantástico acerca da verdade bíblica. Você conhece filhos adotivos que se parecem com os seus pais nos seus costumes? Isso é muito comum. Só que isso é comum em termos de convivência. Filhos adotivos que, por conviver tanto com o pai, você fala assim, parece até filho da barriga da mãe dele, né? Parece até filho geneticamente falando. Só que é uma semelhança muito pequena em comparação com o que há de acontecer conosco. O que eu acho lindo da verdade bíblica é que Deus pega você da rua, me permita usar essa ilustração, adota você, só que Ele não só faz você ser filho dele legalmente, Ele começa a mudar você de tal maneira que você se olha no espelho e fica mais parecido com Ele. A sua adoção é a única que opera verdadeira mudança na aparência. E você fica cada vez mais parecido com seu papai. Cada vez mais a cara do seu pai. Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles vão se tornar cada vez mais parecidos com o Deus da paz. E Deus vai falar assim, ó, essa aí, ó, essa é minha menina. Esse ali, ó, esse é meu menino. É meu filho. É a cara do Pai. Eu oro por isso. Peço a Deus que nos dê esse tipo de atitude, semelhante a dele, de sermos pacificadores. Feche os seus olhos, vamos orar.